Saudações, minhas irmãs! Sejam muito bem-vindas ao Portal Matriarquia. Ai, que maravilhoso ver vocês sempre, Má! Bem-vinda, minha irmã Gil! Uhul! Salve, Olivia! Salve, irmã Paula! Bem-vinda! Primeira vez aqui no Portal Matriarquia, Paula. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Quer falar? Tá fechado o seu áudio. Gimanique, minha irmã, salve. Mércia Lopes, saudações, minhas irmãs, sejam todas muito bem-vindas. Todas que estão, todas que assistirão a gravação, que estão chegando aí também em outro espaço-tempo. E todos que chegarão aí logo após assim nossa entrada. Quero, antes de passar o meu bastão da fala aqui para Marcela, para ela conduzir esse grande encontro, quero trazer vocês assim, né, para a gente se alinhar aqui no tempo. O Portal Matriarquia é um braço do Instituto Matriarquia, que é um movimento, é uma ONG sem fins lucrativos, que reverte, né, todos os lucros para as causas das mulheres, para mulheres que estão em vulnerabilidade social, e principalmente para levar esses conhecimentos da sabedoria antiga, feminina, para mulheres que normalmente não têm acesso. Esse é o nosso sonho. E o nosso sonho maior é criar uma comunidade num lugar com muita natureza, onde a gente possa construir hospitais, né, integrativos, construir casas de parto, construir escolas e uma grande rede matriarcal para termos essa novamente assim essa vibração no planeta sendo construída e criar, quem sabe, um modelo de comunidade matriarcal e replicar isso para o mundo inteiro. Esse é o nosso sonho. E estamos aqui hoje com o Portal Matriarquia, é esse braço do Instituto nesse universo aqui virtual, no online, onde a gente consegue estar aí com a Marcela aí na luz do dia, né, do outro lado do mundo, e outras mulheres que chegam, conseguem fazer parte desse movimento, estando em qualquer outra parte, né, sem limites, sem fronteiras geográficas. Então a gente consegue criar essa grande rede, esse grande web círculo e ter esse grande benefício do clã feminino para todas as mulheres, né? E possibilitar isso para todas elas e ter essas trocas de saberes com mulheres de todas as partes do mundo. E a gente quer, assim, a gente está começando engatinhando, tem 2 anos o Instituto Matriarquia, então a gente está aqui engatinhando, mas com sonhos muito grandes e com muita potência para realizar. E aí estamos aí reunindo, estamos aí nesse processo da sementinha que está colocando já seu pequeno galinho para fora, mas que sabe a grande samaúma que vai se tornar. E estou muito feliz de estar aqui hoje. A Marcela é uma grande irmã nossa, que acompanhou o nosso sonho desde quando o Chauã ficava falando, eu acredito nessa rede de mulheres se unindo e tal. Então, a Marcela, ela tá desde quando isso era só aquele sonho bem distante e que hoje agora está se concretizando. A gente está ali junto com a Olivia também, abraçando nossa causa, nos ajudando também a escrever editais para que a gente esteja assim recebendo recursos para que a gente possa disseminar, né, isso tudo que a gente está fazendo aqui, porque a gente sabe, né, Gil, quanta cura a gente recebe através dos encontros, né, e os presenciais, então, assim, quando a gente se reúne e a gente faz as nossas magias. Mulheres unidas é muita potência, né, gente? É muita potência, assim, é um reencontro sempre, assim, de almas que a gente se entende nos olhares, e é sempre muito profundo, muito grande, assim, que um amor muito sincero, de útero para útero, assim, que a gente compartilha aqui. E o Portal Matriarquia não é só também esses encontros de partilhas de conhecimentos, é também
uma plataforma super inovadora, aonde nós temos os benefícios. Eu sonhei muito lá atrás e hoje eu vejo acontecendo, assim, os benefícios que a gente tem quando a gente faz os pequenos círculos, os encontros ao vivo, nossos círculos, né, nossas tendas. A grande magia de tudo isso, eu falo sempre assim que eu, como matriarca, eu me preocupava sempre de fazer uma vivência extraordinária, profunda, e pensava nas vivências, e no final das contas a parte mais potente, de maior cura, era o círculo de partilha, quando a gente passava ali o bastão da fala e cada uma trazia a sua história, cada uma trazia a sua experiência, o que vivenciou. E então era isso que eu sentia que a gente precisava ter, assim, nesse grande web círculo, e a gente conseguiu transformar esse sonho em realidade. Hoje a gente tem uma plataforma onde temos os círculos de partilha, onde cada mulher entra ali, um lugar de confiança fechado para nós, matriarcas. Então, cada mulher entra ali, coloca a tua história, coloca a tua cura, a tua experiência. E essa bagagem que cada uma traz, a experiência própria vivida dela, é a sabedoria que a gente não consegue encontrar em livro nenhum. A gente não consegue tocar se não fosse pela própria mulher dizendo a sua própria história, o que ela viveu. A gente sabe que as partilhas engrandecem muito a nossa experiência, porque com a experiência da outra a gente vai fortalecendo a nossa própria sabedoria. E é isso que a gente está movimentando hoje. Espero que vocês possam conhecer a plataforma do Portal Matriarquia, que vocês possam conhecer também, estar juntas com a gente. Yas! Salve, irmã! Bem-vinda! Carol, que chegou aí também, abriu a câmera. Bem-vinda, irmã! Primeira vez aqui, né? No Portal Matriarquia. Bem-vinda! Darliane também chegou aí. Então é isso, minhas irmãs, fazendo essa breve apresentação do portal e do Instituto para vocês, que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui. E assim, hoje nós estamos entrando nessa jornada Saúde Plena com a Marcela Oliana, e eu quero enaltecer essa grande deusa, assim, eu te amo, viu, minha irmã? Você é uma grande inspiração para muitas de nós que estamos aqui caminhando, né, nesse caminho sagrado. E é com muito amor que eu te passo esse bastão. Estou muito feliz, estava esperando essa jornada desde quando a gente inaugurou esse portal. Então, né, muito, muito precioso, com certeza. E a Má faz esses encontros aqui, né, quando ela vem em Vitória, vem no Brasil, e eu nunca consigo estar junto. E agora a gente está aqui, reunido aqui nessa rede do Portal Matriarquia, quão sagrado é. E que a gente vai se esforçar muito para que esse conhecimento chegue para muitas mulheres, né, essas gravações que ficam aí nessa teia virtual, e que a gente vai fazer os nossos movimentos aqui, mexer nossos pauzinhos para que muitas mulheres recebam essa sabedoria e que possam se fortalecer, fortalecer a sua energia, conhecer seu corpo através dessa sabedoria que a Marcela vem caminhando durante tantos anos e se aprofundando. Assim, falei com muito amor. Eu sou Xauani Solar, semente solar amarela, Kim 204, da Onda Encantada do Guerreiro. Assim, falei com muito amor, passo meu bastão. Ai, muito amor, muita alegria por estar aqui. Muito legal estar aqui nesse tempo, espaço em que isso a gente consegue se reunir, lembrar de... Isso foi, acho que em 2016, 2017, onde a gente começou a sonhar com essa possibilidade de ter um centro, de ter um círculo de mulheres em que a gente vai compartilhar esses saberes, e aí desde então os nossos caminhos, né, eu, você, Chauani, tem sido de trilhar e buscar esse conhecimento nas fontes, estar conectada com as linhagens que têm mantido esses conhecimentos, essas ciências sagradas vivas, né, no nosso presente. Então, poder tecer juntas aqui para mim é um grande presente. A admiração que eu tenho por você, Shawnee, uau, nem cabe aqui colocar.
já me dá vontade até de chorar. Eu tô pré-lunar, então nem vou entrar muito nesse âmbito. Com essa lua cheia que tá vindo essa semana, né? Bem, eu tô aqui conectando com vocês no meio do Pacífico, tô num período em que, agora no verão daqui do hemisfério norte, eu venho pro Havaí para guiar alguns retiros. E o tema dos retiros tem sido como a gente repara o nosso sistema nervoso. E esses retiros nasceram de 10 anos da minha prática clínica, em que o que eu vou compartilhar com vocês hoje tem sido o tema central das minhas consultas. Estou muito feliz de ver Mércia aqui também. Mércia a gente já trabalhou juntas, já pude acompanhá-la. E eu vejo que é um conhecimento que realmente pode, no momento em que a gente se encontra como mulheres modernas, usar para mudar a nossa vida. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês e fiquem à vontade para colocar dúvidas tanto no chat quanto no levantar a mão e compartilhar. É, Depois, no final, eu também vou abrir para a gente fazer essa roda da partilha e comentar, mas quanto mais dinâmico puder ser, melhor. Não quero estar eu só aqui falando. Tem algumas de vocês que eu conheço de outro portal. A Yas, lembro da música linda que ela compartilhou no outro círculo. Algumas carinhas conhecidas. É um prazer estar conhecendo vocês aqui. Obrigada pela presença. Estão vendo minha tela? Quem está no celular, às vezes é só mudar, né? Virar para poder apresentar e sai da gente tá. Passa para o lado que abre a tela da apresentação. Então, a gente está aqui para sair desse lugar em que muitas mulheres, não só mulheres, mas principalmente o que as estatísticas têm demonstrado é que as mulheres estão sobrecarregadas e exaustas para a gente encontrar um pouco mais de equilíbrio no nosso ser como um todo, mente, corpo, espírito, e recuperar essa energia através desse portal que é o nosso sistema nervoso. Então, eu vejo que na minha prática, as pessoas que chegam até mim gostam muito de entender como o corpo funciona, e esse entendimento ajuda muito a fazer novas escolhas, a viver com mais inteligência. Então, vou apresentar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. Eu sou formada em medicina pela Universidade Federal do Paraná, então tenho sotaque lá do sul do Paraná. Trabalhei durante 2 anos no SUS, fazendo atendimentos em unidades de saúde, também nas unidades de emergência. Depois eu mudei para Vitória, onde eu comecei minha prática de medicina integrativa. Trabalhei durante 5 anos em Vitória, com meu consultório. Nesse período, eu fui atendendo desde famílias, mulheres, ajudando as pessoas que queriam mudar a alimentação, ter uma alimentação mais consciente. Estudei, né, ao longo desses últimos anos health coaching, então o coaching ajuda muito a gente na nutrição integrativa, porque eu não tive nada de alimentação na faculdade de medicina, a poder entender melhor como ajudar as pessoas a fazerem as mudanças alimentares que são necessárias para a gente estar mais em equilíbrio. Também minha prática une, né, a sabedoria da medicina funcional, que entende a saúde como um todo, não apenas com uma abordagem em que a gente tenta tratar os sintomas com uma pílula para cada doença, né, um remédio para cada doença, mas muito mais do que isso, a gente busca entender a causa dos desequilíbrios. E aí, associada a isso, a Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, galera da yoga aí, que estava dizendo que estava chegando, então, uma irmã da yoga, que tem mais de 5.000 anos aqui na Terra, é considerada a mãe de todas as outras medicinas, e tem esse olhar integrativo também muito importante e personalizado. Então, entende que cada pessoa é única e vai ter necessidades únicas em diferentes fases da vida.
Também sou formada em yoga, tenho 15 anos de caminhada na yoga como praticante, e também como professora há 10 anos, então dou aulas e meditações, nos retiros e também na minha comunidade online, que nasceu aí um pouquinho, quase ao mesmo tempo que a matriarquia. Nossa comunidade chama Comayê, comadreria, nossa comunidade de mulheres. E a maior parte da minha prática hoje em dia é baseada na telemedicina, onde eu acompanho pessoas no Brasil e brasileiros no mundo todo com consultas online, também os retiros individuais e em grupo. Então, eu atendo muito cada dia mulheres que chegam com as queixas de cansaço, falta de disposição e exaustão, muitas vezes, problemas digestivos, desde constipação, diarreia, essa sensação, né, de empazinamento ou gastrite, baixa imunidade, pessoas que ficam doentes recorrentemente, muda o clima, muda a estação, doente, rinite, gripe, todas as coisas, né, essas doenças infecciosas, oscilações de humor e problemas de saúde mental, emocional, então ansiedade, depressão, desequilíbrio no peso, tanto baixo peso quanto excesso de peso, alterações hormonais, baixa libido, relações conflituosas com a comida. Então, a maior parte das pessoas que chegam até mim vem com uma constelação de sintomas. Muitas vezes veio tratando esses sintomas com múltiplos médicos que não veem o todo, e aí estão buscando alguém que consegue olhar para tudo isso e trilhar um caminho onde cada pessoa tem mais autonomia e poder nesse processo de cura, né? Então, é uma prática que é baseada principalmente na mudança de hábitos e no autoconhecimento para gerar essa autonomia. Então, por isso que os nossos objetivos hoje é que estou aqui e quero que vocês saiam entendendo um pouquinho mais sobre o funcionamento do organismo como um todo, de forma integral. Mente, corpo, espírito, ou a gente pode chamar de consciência ou de alma, o que você quiser nomear, essa parte mais sutil do nosso ser, aquilo que, quem sabe, se vocês estão numa matriarquia, eu acredito que também devem acreditar que a vida é maior do que o nosso corpo físico apenas, né? E então, tudo isso junto, conectado. E também vou compartilhar com vocês 4 micropráticas de autorregulação para vocês terem mais bem energia no dia a dia, que vocês podem começar incorporando hoje ou amanhã. Então, a gente vai ter uma introdução ao sistema nervoso. Eu não vou me aprofundar muito, a ideia não é que seja uma aula técnica, mas tem alguns nomes, algumas coisas que é legal a gente saber, principalmente porque esse tópico tem se tornado cada vez mais e mais relevante. Então, acredito que nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ver muito mais isso sendo discutido na área da saúde, que a gente está nessa epidemia de estresse, né? Muitas empresas, muitos espaços corporativos agora foram obrigados pelo governo a implementar medidas de equilíbrio do estresse, porque os trabalhadores estão sobrecarregados, principalmente depois do Covid, né? Tá todo mundo tentando encontrar novamente aqui o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. Então, o sistema nervoso, ele é um sistema muito complexo que é responsável pela comunicação interna, então, de todas as funções corporais que estão acontecendo em relação ao nosso meio externo. Então, é uma plataforma que vai ajudar a gente a adaptar e a responder ao nosso meio externo, através do controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Ele é dividido em 2 partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é basicamente composto pelo cérebro
e pela medula espinhal, né? Então, essa parte aqui. E é ele quem vai integrar todas essas informações que a gente está recebendo, tanto do meio externo, do nosso ambiente, e também do nosso corpo. Por exemplo, eu estou com fome, eu estou com dor, estou com sono. E assim, através dessa comunicação, vai permitir respostas que são rápidas para a gente fazer aquilo que a gente está precisando para ficar bem. E a gente tem o nosso sistema nervoso periférico, que ele é composto pelos nervos que vão se ramificar através da medula espinhal. Então, todas essas linhas que a gente vê aqui como uma árvore, né? Uma raiz, é tão bonito. E vai conectar os nossos músculos e órgãos a esse sistema nervoso central, permitindo, então, essas ações coordenadas. O que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo que eu venho estudando com alguns pesquisadores que a gente ainda, a maior parte dos médicos, eu acredito, ainda não teve contato, eles não têm sido ensinados nas escolas de medicina. Então, eles são pioneiros no que a gente chama de medicina mente e corpo. Como a Candace Pert tem esse livro que chama Moléculas das Emoções, em que ela explica como as nossas moléculas, neurotransmissores, hormônios, são mensageiros das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, para cada pensamento que a gente tem, para cada sentimento, vai ter uma molécula correspondente que vai traduzir aquilo no nosso corpo. Por exemplo, se eu sinto medo, isso pode gerar adrenalina. Se eu sinto uma ameaça, isso vai liberar cortisol. Se eu sinto alegria, o correspondente no nosso organismo é serotonina. Se eu sinto conexão, por exemplo, as mães, quando estão amamentando um bebê e olhando nos olhos do bebê, isso libera ocitocina. Então, os neurotransmissores, essas moléculas, elas têm esse nome, neurotransmissores, exatamente porque elas quem vão transmitir essa resposta do meio externo, do nosso ser, e vão fazer essa parte sutil de quem está se expressando no mundo através disso, através dessa interação. Então, o nosso sistema nervoso, ele vai regular desde as funções automáticas, né, como a gente não precisa controlar os nossos batimentos cardíacos. Então, esse é o nosso sistema nervoso autônomo, ou a nossa respiração, a nossa digestão, e também vai regular as nossas respostas emocionais ao estresse. Então, quando o nosso sistema nervoso ele está mais equilibrado, a gente consegue enfrentar os desafios com mais resiliência. Agora, quando a gente já está estressada, a mínima coisa pode se tornar uma grande tempestade, um grande problema que é muito mais difícil da gente conseguir resolver. Então, essas funções, elas estão associadas ao nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que a gente não precisa dizer nada para ele, ele funciona sozinho. E é nele que a gente vai focar. Porque esse sistema nervoso, ele trabalha através do instinto, que é o instinto de sobrevivência. Ele está conectado da mesma forma com que todos os outros animais e mamíferos para guardar o maior presente, cuidar do maior presente que a gente recebeu aqui, que é a vida. Então, está o tempo todo, mais além do que o nosso consciente pode imaginar, ele está o tempo todo tentando proteger a nossa vida. E aí, eu gosto muito dos livros, do trabalho do Gabor Maté, não sei se vocês conhecem ele também, ele tem se tornado cada vez mais popular também. Ele diz que muitas vezes o nosso equilíbrio de sistema nervoso pode vir depois até de estados que estão associados a desequilíbrios emocionais. Então, pessoas que tiveram múltiplos traumas na infância ou ao longo da vida, ou relacionamentos, a gente tem tido mais nomes técnicos hoje, né? Para muitas coisas que a gente não entendia, não tinha esse repertório, mas, por exemplo,
mães, pais narcisistas, então tipos de traumas que são perpetuados e que vão gerando esse estado de sistema nervoso bloqueado, né? Dessa resposta contínua ao estresse. Então, o nosso sistema nervoso ele vai se autônomo, ele vai se dividir no sistema simpático e no sistema parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é responsável por conter ameaças. Então, é aquele que há milhares de anos aqui na Terra, se a gente estava caminhando e de repente aparecia um leão, era aquele que ia entrar em ação e fazer a gente se proteger, lutando, fugindo ou também congelando. Então, essas são algumas das respostas que a gente tem a ameaças. Isso vai fazer com que tenha uma resposta fisiológica que aumenta a nossa frequência cardíaca, dilata as nossas pupilas para a gente poder ver melhor, acelera a respiração para a gente poder correr, se defender, mandando mais sangue para os músculos. E assim a gente decidir o que funciona melhor para aquele momento. No caso de mulheres, muitas vezes essa resposta não funciona para o lutar e fugir. Por quê? Isso é algo que eu falo bastante também nas consultas, que as pesquisas científicas que a gente tem, infelizmente, elas têm um desvio, porque a maior parte delas foram feitas em corpos masculinos e não em corpos femininos. Então, essa forma de resposta de lutar e fugir está muito associada aos corpos masculinos. As mulheres, ou aqueles que prestam cuidados, que têm filhos, que têm uma prole, muitas vezes não podem lutar e fugir. Porque se ela lutar, ela vai morrer e quem vai proteger a prole dela? Ou se ela fugir, a prole não aguenta fugir na mesma velocidade que ela, que é uma adulta. Então, existem outros mecanismos que foram gerados também, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que fazem parte dessa resposta fisiológica, que é as mulheres ou os corpos femininos vão se conectar e vão falar fazendo uma rede de proteção. Então, a resposta é se tornar amigável e conectar para que juntas essa rede possa atravessar o perigo. E é muito assim que a gente pode ver como a gente funciona, né? Muitas vezes, quem tem companheiros, esposos, a forma deles lidarem com os problemas geralmente é tentar resolver tudo sozinho, achar que eles podem fazer tudo. E a gente, qualquer problema, qualquer coisa, a gente fala, ai, vou ligar para fulana e vou falar. Ou a gente liga para as amigas, liga, vem para os círculos. E quanto que isso não dá essa clareza, não coloca a gente nessa resposta de equilíbrio novamente, tira a gente do estresse, né? Então, existem várias formas de responder a uma ameaça. E isso acontece através do sistema nervoso simpático. Quando há uma ativação crônica do sistema simpático, ou seja, a gente está o tempo todo preocupada em pagar o boleto, em quem que vai buscar menino na escola, quem que vai fazer a comida, e isso, né? Existem tantas coisas preocupando a gente que isso pode gerar problemas crônicos. A gente já sabe que o estresse é um dos principais fatores de risco para maior parte das doenças crônicas que a gente tem hoje em dia, como pressão alta, problemas de coração, doenças autoimunes. Então, quando a gente está sob essa ativação simpática, há muita liberação de cortisol e adrenalina, e isso vai exaurir todas as nossas reservas energéticas. O corpo gasta muita energia para sustentar essa ativação do sistema simpático. Então, imagina, né? Às vezes, o mais próximo à nossa
primordialidade da natureza. Às vezes, onde eu moro, em Bacalar, que é um pueblo no México, é uma vila pequenininha, assim, não tem semáforo, é super pequenininho. Moro lá tem 4 anos, entre lá e o Brasil, então vem fazendo essa de pássara, viajando entre vários lugares e fazendo algumas bases pelo mundo, nessa comunidade global. Mas lá a gente tem um problema de cachorros vira-lata na rua. E aí, às vezes nem são os cachorros, né, da rua, são os próprios cachorros da casa que ficam soltos na rua. Você vai caminhando à noite ou vai de bicicleta, tranquila, de repente, vem o cachorro e quer te morder. Isso faz uma ativação do sistema simpático que na hora a gente parece que soltou gelo internamente, assim, né? Todas essas catecolaminas, que é o coração ficar batendo mais rápido, começa a suar. Uf, como isso cansa quando acontece, né? A gente precisa de um tempo para recuperar depois. E quando isso é crônico, quando esse estado, a gente está com problema no trabalho, ou na relação, ou em casa, a gente imagina o quanto que isso não gasta da nossa energia no dia a dia. E aí, o outro lado do sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que atua quando a gente está em repouso e é responsável pela digestão, pela reparação e pela reprodução. Então, a gente só consegue digerir quando há uma resposta parasimpática. Por isso que a gente recomenda tantas práticas de atenção plena antes de comer. Sentar, respirar profundo, abençoar a comida, agradecer, que só esse pequeno intervalo antes de comer já ajuda muitas vezes a gente a sair da correria do dia a dia e dessa resposta simpática a entrar nesse modo parasimpático que é de repouso, de digestão e de reparação. Então, imagina que esse estado é o que vai reparar toda essa energia que foi gasta durante o momento da ameaça ou do estresse. Aí, quando vai baixar o batimento cardíaco, reduzir a pressão arterial. Aí, quando a gente sente que, de repente, aquela queimação ou aquela coisa que estava aqui em cima, que a gente comeu baixa e tem aquele conforto. É muitas vezes aí que a gente vai encontrar. Eu tenho muitas mulheres que, nessa questão da baixa libido, eu pergunto para elas quanto tempo que tão calmas ou em pausa elas conseguem estar para se conectar com a energia sexual? E a resposta, maior parte das vezes, é zero. É quase que na nossa sociedade moderna, a gente está sempre fazendo alguma coisa, como mulheres, sempre cuidando de alguém, fazendo alguma coisa e é muito atrelado ao nosso valor, aquilo que a gente está fazendo. E, na verdade, a gente consegue, através desse caminho de pausa, encontrar muito mais prazer e bem-estar internamente do que externamente. Então, é algo que eu converso muito e deixo aqui essa reflexão para vocês também. A gente consegue cuidar muito melhor das outras pessoas quando a gente cuida melhor da gente mesmo. E para cuidar da gente mesmo, é muito importante que a gente se dê esse período de descanso e de pausa. E não se sinta culpada por esse período de pausa e de descanso, né? Porque coisas para estar fazendo sempre tem e sempre vão ter, né? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Alguma dúvida até aqui? Ou algum comentário? Ok. Então, a gente sabe que algumas práticas como a meditação, respirar profundo, relaxar, o Shavasana, por exemplo, dentro da yoga, são práticas que têm uma ação direta no sistema nervoso parasimpático e vão promover essa recuperação, essa reparação do corpo
e da mente. Quando a gente não tem essa ativação do parasimpático, é aí que vão acontecer os desequilíbrios crônicos digestivos, como a síndrome do intestino irritável, como a gastrite, como o refluxo e também os problemas de coração, né, que são as principais causas de morte hoje em dia. E a gente já tem uma infinidade de estudos científicos que demonstram que yoga, meditação, e claro que eu falo da yoga e meditação porque isso é o que mais me ajuda, é o que eu venho estudando, mas tem muitas outras práticas que ajudam nessa regulação parasimpática, né? E vão promover a redução do estresse. E quando eu falo em redução do estresse, o que que acontece quando a gente não tem o estresse? A gente se sente mais calma e coerente, mais presente no nosso ser, né? Como o estresse é como se a gente estivesse sempre nessa correndo, sempre tendo que fugir de algo. E quando a gente está nessa resposta parasimpática, a gente pode só estar no nosso ser. E é aí que entra a autorregulação. Então, a autorregulação como uma forma de encontrar o equilíbrio é cientificamente a capacidade do corpo de, depois de ter esse pico de liberação de hormônios, de neurotransmissores, de respostas fisiológicas, consegue voltar ao normal. Então, a ter uma frequência cardíaca mais equilibrada. E o nosso estado de saúde, a nossa vitalidade, ela é associada à flexibilidade que a gente tem ao se adaptar a essas condições. Quanto mais flexível a gente é, ou seja, tive uma ameaça, tive uma resposta ao estresse, voltei para o parasimpático, mais saudável eu sou. Quanto menos eu consigo, quanto mais demoro para sair desse lugar, mais problemas de saúde física e mental eu vou ter. Então, quanto mais a gente consegue mudar nesse sentido e ser flexível, melhora a nossa vitalidade, a nossa energia. Então, quais práticas induzem essa resposta parasimpática? A respiração consciente, especialmente quando a exalação é mais longa do que a inspiração. Ou seja, eu inspiro em 2 tempos e exalo em 4 tempos. Porque o que acontece é que muitas vezes, quando a gente está ansiosa, ou acelera o batimento cardíaco, acelera a respiração fica curta. Então, a gente quer o oposto disso. A gente quer fazer uma inspiração uma inspiração no tamanho que seja, mais curta, mas uma exalação mais longa. Só de fazer essa mudança da exalação ser mais longa do que a inspiração, isso já coloca o nosso sistema nervoso numa resposta parasimpática. A meditação, a gente tem estudos científicos que mostram que a meditação funciona como uma cirurgia sem abrir o cérebro, mudando a espessura da nossa massa cinzenta. Então, isso ajuda a gente a perceber melhor quando a gente está sob estresse e a tomar ações que ajudam a gente a se regular e a perceber também quais são os gatilhos que fazem a gente estar sob estresse, porque muitas vezes a gente nem sabe porque a gente está preocupada, estressada, que a gente está angustiada. Então, a atenção plena, o mindfulness, tudo isso ajuda a gente a criar um repertório para entender melhor os gatilhos e as necessidades do nosso sistema nervoso. Tudo que implica em relaxamento vai ajudar a introduzir uma resposta parasimpática. Então, tá na natureza, reiki, massagem,
todas essas práticas holísticas vão induzir uma resposta parasimpática. Conexão, como eu mencionei, então, se sentir conectada com outra pessoa, seja ao vivo, seja através de uma ligação, seja o simples fato de mandar uma carta, um bilhete para alguém que a gente se sente conectado, pode ajudar a gente a sair dessa resposta de estresse. E aí todas essas terapias somáticas, né, que tem a ver com a gente trabalhar com o corpo. A Candace Pert, que é essa cientista que eu mencionei lá no início da Moléculas da Emoção, ela diz que a nossa mente inconsciente é o corpo, que tudo que não está no nosso consciente está armazenado no nosso corpo. Por isso que o corpo é também esse portal para a gente evoluir e aprender sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida atual, sobre tudo que atravessa a complexidade do nosso ser. Também tem falado muito sobre o impacto do trauma, né? Então, o trauma, entendendo trauma como uma experiência que gerou um impacto que não foi resolvido naquele momento, é quase como se a gente pensa que a experiência gerou um emaranhado, um fio emaranhado no nosso corpo e mente, e quando a informação está passando, de repente ela fica bloqueada ali no trauma e algo faz a gente se distrair ou dispersar, isso gera uma dor, isso gera um comportamento, uma adição. Então, eu tenho falado muito sobre o impacto do trauma, tanto físico quanto emocional. A gente tem pesquisas recentes também que falam sobre os traumas ou experiências adversas na infância e como, por exemplo, crianças que crescem em famílias em ambientes disfuncionais, em ambientes onde há pessoas que são agressivas ou violentas, ou pessoas que têm problemas de adição com álcool ou outras substâncias, ou como isso aumenta a predisposição a câncer, a doenças autoimunes, a doenças cardíacas, na vida tardia, na vida adulta, a partir ali dos 20 anos. Então, tá tudo conectado, né? Tudo conectado. E quando esse trauma é perpetuado, ele fica preso no nosso corpo, isso pode atrapalhar a nossa capacidade de se autorregular. São aquelas pessoas que a gente vê que estão quase à beira de explodir, assim, que tem uma panela de pressão e só seguem, seguem, seguem. De repente, a gente vê que elas estão fazendo tudo aquilo que não favorece elas a melhorar o trauma. Mas, enfim, é um mecanismo muito profundo. Então, eu quero trazer, assim, várias situações para vocês poderem compreender como o sistema nervoso é complexo e como ele pode se expressar em diferentes nuances, né, em diferentes espectro. Então, quando há essa dificuldade de se autorregular, é quando a gente vai se sentir cansada, exausta, e isso gera também uma sensação de desconexão. E é o que a gente tem visto muito também, principalmente nas áreas de profissionais da área da saúde, da educação, que vem passando com essa sobrecarga, né, de trabalho, essa sobrecarga emocional, e que às vezes a gente chega e é atendido, e fala, mas como é que alguém da saúde pode ter me atendido assim? As pessoas estão tão desconectadas. Não é por opção, muitas vezes é esse mecanismo que vai gerando, fazendo isso acontecer. Então, o próprio trauma pode ser um desregulador da resposta do sistema nervoso e manter o corpo nesse lugar constante de alerta, gastando a nossa energia e gerando doenças, né, como a depressão, a ansiedade, que muitas vezes são confundidas com estados de depressão, ou a falta de energia e a falta de conexão. Mas quando
o trauma é processado de uma maneira saudável, quando tem um acompanhamento, a gente consegue restaurar essa capacidade do sistema nervoso voltar para o parasimpático, voltando para o equilíbrio, promovendo essa cura de forma holística. Então, esse estresse crônico, como eu já venho falando, ele vai gerar um cansaço que não melhora, mesmo quando as pessoas descansam. Então, muito comum que as pessoas chegam para mim e falam, mesmo dormindo 8 horas, ou mesmo no fim de semana, quando eu descanso, eu ainda me sinto cansado. E aí isso vai virando uma bola de neve, né? Como eu mencionei, gerando essa constelação de sintomas que tem como um centro a fadiga crônica, mas aí tem irritabilidade, intolerância, dificuldade de concentração, problemas digestivos, baixa imunidade, todos os sistemas acabam ficando sobrecarregados. Então, aqui também tem algumas referências de livros que eu gosto muito para a gente aprender a identificar um pouco melhor esses gatilhos e entender o funcionamento. Então, quando o corpo fala, é um livro em que o Dr. Gabor Maté, ele explica muito sobre o poder do não e dos nossos limites, especialmente como mulheres, como a gente precisa exercitar esses limites e como a prevalência, né, as taxas de doenças autoimunes são muito mais elevadas em mulheres. Ele também fala muito sobre como é importante a gente integrar emoções como a raiva e que é muito mais aceita no meio masculino e a gente não consegue processar isso e aí tudo isso que a gente não processa é manifestado pelo corpo e vai ser expresso através de formas de doenças autoimunes, artrites, lúpus, né? Câncer e gerar síndrome de burnout, problemas cardíacos, né? A gente sabe também já como o estresse está associado, chega até a causar úlceras, problemas, degenerativos no cérebro. Então, é impossível no nosso mundo moderno a gente viver sem estresse. Nunca houve um tempo em que a gente não tinha estresse. Mas a gente precisa aprender a voltar ao nosso estado de equilíbrio. Isso é o que a gente está esquecendo. Como humanos, a gente sempre soube lidar com o estresse e voltar para o nosso equilíbrio. Mas a nossa vida moderna está cada vez mais corrompendo essa sabedoria inata. E aí, tem uma outra parte do nosso sistema nervoso que eu falo muito também, que é a conexão do nosso intestino e o cérebro, tendo o intestino como o nosso segundo cérebro. Alguns cientistas falam até que ele é o primeiro cérebro, porque ele tem mais neurônios do que o próprio cérebro e ele manda mais informações. A gente tem mais informações indo da via intestino-cérebro do que cérebro-intestino, então é a forma com que a gente manda mais informações. Tudo que a gente come é informação do nosso meio externo que a gente está dando para o nosso sistema nervoso, né? Comida é informação. Então, esse sistema nervoso entérico, que é esse sistema nervoso que está localizado no intestino, ele atua junto com o que a gente chama da microbioma, que é a população de bactérias, vírus e micro-organismos que habitam no intestino e que também tem um papel essencial na regulação da nossa imunidade, do nosso sistema nervoso, porque eles também vão produzir aqueles neurotransmissores que eu estava falando, desde a serotonina, ocitocina, e vão ajudar a regular o nosso sistema nervoso. Então, o nosso intestino, para a Ayurveda, é considerado o berço da nossa saúde, e a gente consegue modular muito do nosso cansaço, da nossa falta de energia através da alimentação. Poderia ser uma outra jornada que a gente pode programar para a próxima da alimentação, que na verdade era o que eu queria, mas como eu tenho falado muito, e muito, 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 muito sobre esse tema do estresse, eu falei para a Shawnee, estou muito nesse fluxo, acho que está muito relevante, vamos falar nessa jornada agora sobre essa parte do sistema nervoso, e aí depois a gente volta e faz a da alimentação. Mas
É isso. Hoje eu queria mencionar que a gente sabe que regulando nossa microbioma, regulando, entendendo uma alimentação que não há uma dieta ideal para todo mundo, mas sim entendendo quais alimentos são bons para mim e quais não são. E mais do que isso, não só o que eu como, mas como eu como, a gente vai pouco a pouco restaurando essa resposta e o sistema nervoso entérico também vai ajudar a restaurar o nosso estresse e a nossa energia. Imagina que a gente ingere 1 tonelada de comida por ano. É muita informação para o nosso sistema entérico. E tem alimentos que vão ocasionar mais ansiedade e depressão, como aqueles alimentos que são os refinados, as farinhas brancas, açúcar, é, alimentos que são industrializados, e tem alimentos que vão ajudar a reparar e vão dar mais energia, como esses alimentos que são naturais, os alimentos da estação, os alimentos que são à base de plantas, principalmente tudo que é verde, né? As folhas verdes escuras têm essa grande capacidade, porque eles também, tudo que vem da terra, tudo que vem de planta, tem muitas bactérias que vão ajudar a regular as nossas bactérias internas também. E aí, voltando a esse caso do cansaço e da desconexão, né? Então, é quando a gente está nesse estado de cansaço crônico, é muito comum que o nosso sistema cognitivo, ou seja, a nossa capacidade de pensar e de tomar decisões, também seja impactada. Então, a gente não, o nosso córtex frontal, ele não funciona muito bem quando a gente está nessa resposta simpática. Então, eu recomendo muito que a gente, antes de tomar decisões importantes, tenha uma ótima boa noite de sono, que a gente descanse e depois disso a gente tome decisões, a gente resolva a nossa vida, porque isso vai ser muito mais eficaz para o nosso bem-estar como um todo. Quando a gente está se sentindo desconectada, a gente não tem uma visão panorâmica da nossa vida, porque áreas do nosso cérebro não estão se comunicando entre elas. Então, vamos falar agora sobre essas micropráticas de autorregulação. Poder do corpo no agora. O que que a gente pode fazer para restaurar o equilíbrio? Então, a autorregulação é essa capacidade do sistema nervoso de voltar ao equilíbrio depois de experiências de estresse. E na ciência, estresse também pode ser chamado como adaptação. Uma resposta de estresse é uma resposta de adaptação. A gente está se adaptando àquela ameaça, fica um tempo e aí depois cria um estado basal. Então, vamos ver quais recursos, quais ferramentas a gente pode acessar para se sentir mais segura, mais presente e mais relaxada no agora. A primeira delas é alongar ou espreguiçar. E eu vou convidar vocês a fazerem todas elas comigo agora. Ai, vamos dar uma alongada, abrir espaço no corpo. Esticar as pernas. Qualquer que seja o movimento, de repente torcer um pouquinho para um lado, descer para o outro. Espreguiçar, a gente vê os animais o tempo todo fazendo isso. Se espreguiçando, se alongando. Agora, cada vez que vocês vejam um cachorrinho, um gatinho fazendo assim, vocês vão saber que eles estão se autorregulando. E aí aproveita e faz igual. Deixa eles serem o exemplo, serem o modelo. Tá? Então, a gente tem uma ativação profunda no nosso sistema nervoso, que vai liberar endorfina, dopamina, melhora o nosso humor, nossa motivação. A gente pode fazer no carro, em casa, na cama, no trabalho. Aumenta a oxigenação dos tecidos, melhora a circulação, vai ativar a nossa estimulação vagal, o nervo vago é quem vai ajudar a nossa resposta parasimpática a acontecer. Então, a gente tem muitos estudos que mostram que
fazer essa espreguiçar, alongar, ajuda a regular a nossa frequência e a variabilidade da frequência cardíaca, que era o que eu estava falando. Quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, se eu tenho um estímulo, aumenta a minha frequência cardíaca, mas logo depois isso vai baixar de novo, isso é positivo, né? Isso é um marcador positivo de saúde. Agora, se eu tenho um estímulo e o meu coração fica acelerado durante muito tempo, ou ele não consegue responder, a gente fica doente quando o nosso coração vai ficando rígido, né? Vai perdendo a capacidade de contrair e expandir. Então, essa flexibilidade ajuda a promover a saúde. Ah, e o segundo, bocejar. Então, não é nada difícil, gente. Bocejar, acreditem ou não, ajuda a regular o nosso sistema nervoso. Então, nenhuma vez que vocês bocejaram aqui, eu tomei como algo pessoal de que a aula tá chata, a jornada tá chata. Eu sabia que vocês estavam se autorregulando. Bocejar é sempre bem-vindo. É uma forma do nosso corpo regular a temperatura cerebral, faz homeostase, esse equilíbrio do nosso sistema nervoso. Então, nunca segurem o bocejo. Pode colocar a mão na boca e tal, mas deixem todo esse mecanismo que acontece de tudo isso está ativando vias muito profundas do nosso sistema nervoso que fazem parte dessa inteligência inata do corpo de se autorregular. E vocês podem estar percebendo que só de estar falando de bocejar já dá vontade de bocejar. E também acontece, trouxe até um estudo que fico muito curiosa de saber. Vocês já tiveram provavelmente a experiência de que às vezes você vê alguém bocejando, dá vontade de bocejar também? É dessa inteligência cósmica que conecta todos nós. Nós não somos separados, né? A gente está todo mundo junto, então é melhor para todo mundo se a gente vive os ritmos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a gente boceja, isso vai ativar áreas no nosso cérebro que estão associadas à empatia e à conexão social. Então faz a gente se sentir pertencente, seguro. Ah, ela tá bocejando, eu também tô. Ah, eu tô cansada, é hora de dormir, ah, é hora de descansar. É verdade, vamos lá, vamos descansar, vamos tirar uma soneca. Então, por isso que acontece de a gente, quando vê outra pessoa bocejando, a gente boceja também. Agora, o riso. Ri. E agora eu vou pedir para todo mundo tirar o microfone do mudo, por favor. Então vai ali na partezinha, não sei se dá para tirar, você consegue tirar todo mundo, Shaoni, do microfone? Mesmo que tenha só por algum segundo. Ei! Ai, que linda! Que maravilha até a hora da gente ter essa participação especial e a gente vai todo mundo dar uma gargalhada sonora. Ah! Ah! João. Ai, muito bom. Obrigada. Podem voltar para o mundo do microfone, mas podem continuar rindo se vocês quiserem. E Esse é o Sírio, gente. eu sempre confundo Sirius e Súria, por isso que eu não disse. Obrigada por apresentar. Ei, Sirius, gostou desse mamá? Delícia. Então, quando a gente ri, a gente também está liberando. Imagina que é essa farmácia interna com essas moléculas. A gente libera endorfina, dopamina, ocitocina. Isso ajuda a diminuir a produção de cortisol, ajuda a promover essa resposta parasimpática, ajuda a regular as emoções. E a gente sabe que rir em grupo ajuda a fortalecer também essa sensação de segurança. Então, tem estudos feitos com ressonância magnética,
acompanhando o cérebro de diversos participantes, que mostraram que não importa, mesmo o riso forçado tem o mesmo efeito para reduzir o estresse e melhorar essa resposta da variabilidade cardíaca. Então, mesmo que você não esteja com vontade de rir, às vezes, fazer esse. Ou ver uma comédia, um stand-up comedy, tem tantas formas da gente conseguir rir. A gente só não pode esquecer que isso é importante. Buscar essas fontes de riso é muito, muito essencial para a gente seguir em equilíbrio e reparar nossa energia. E por último, a última microprática que eu falo hoje, né? Tem várias outras micropráticas, várias outras formas do corpo se autorregular, mas a que eu quero compartilhar com vocês hoje é esse som. Ah! Então, a gente dá uma inspiração profunda e exala com esse. Ah! Esse é o considerado o som medicinal da medicina tibetana, o som do coração, e ele também tem uma resposta de, ó, às vezes ele vem conectado, faz um e aí ele já engata num bocejo. Aí a gente está indo mais e mais profundo nessa autorregulação. Então, é, a vocalização de sons e principalmente esse prolongado ajuda também a estimular o nervo vago, que vai promover essa resposta parasimpática, ajuda a prolongar a exalação e vai trazer alívio de angústia, de ansiedade, de irritabilidade. Então, eu recomendo fazer isso várias vezes ao longo do dia. Qualquer momento em que você sinta que está com muito estresse, muita ansiedade, que está tudo acumulado aqui, faz um várias vezes. Vamos fazer juntas? 3 vezes. Respira fundo, fecha os olhos. Soltando a mandíbula. Botando toda a tensão. Inspira novamente, expande o abdômen. E exala com um longo e sonoro. Mais uma vez, no seu tempo, no seu ritmo, inspira. Ah. Observa as sensações que estão presentes para você nesse momento. O que mudou? Bem, para concluir, então, essas práticas, elas não são truques só de bem-estar. Elas têm uma base neurofisiológica, científica e, por mais simples que elas pareçam, elas podem mudar a vida de vocês. São coisas que eu faço todos os dias, o tempo todo. E eu tive 2 vezes já burnout. Eu já venho ao longo dos últimos 10 anos nessa busca também de, não sei se é uma cura, né? Mas aprendendo a lidar com a ansiedade, com a depressão, que todo mundo, em algum momento da vida, acaba encontrando. E eu sinto que a minha vida é muito mais leve hoje em dia, eu tenho mais capacidade para fazer as coisas que eu quero, podendo aliviar o meu estresse e tendo essas portas de saída. Antes eu não sabia, era só como tá acumulando, 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 acumulando e não saber por onde dar vazão a tudo isso. Então, essas micropráticas ajudam a dar vazão a toda essa energia e vão funcionar cada vez melhor quando realizadas de forma
consciente e repetida. Então, nesse nosso mundo hiperestimulante, cultivar esses micro momentos de conexão com o nosso corpo e com o momento presente pode ser um dos caminhos mais potentes, eu diria que até revolucionários, para a gente restaurar a nossa saúde, a nossa presença e a nossa vitalidade como um todo. E aí aqui tem o meu contato, e aí, deixa eu ver o que que vocês colocaram. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, como vocês estão se sentindo, como que foi passar por essas micropráticas de regulação. Abro o círculo para partilha. Quem quiser abrir o microfone, seja bem-vinda. Eu vou iniciar. Agradecer mesmo, Pode, Marcela, ó, Chauane. Ah, falamos juntas, desculpa. pode ir, irmã. Só agradecer mesmo, foi ótimo. Muito boa. Também agradeço, Marcela. A gente vai ficando cada vez mais assim, eu acho. Bom, pelo menos eu. Então, você deu umas dicas aí muito boas e fáceis, né? Ótimo. Agradeço muito também, muito bom. Que bom que você gostou, Paula. Obrigada, obrigada, Carol. Yas, pode falar. Acho que agora eu vou, né? Arro, irmãs. Nossa, primeiro eu queria falar que é muito bom estar num círculo de mulheres, revendo algumas irmãs do coração, conhecendo algumas. Eu acho que eu não conhecia a Paula, talvez, Ah, né? uhum. É, acho que é isso. E tem mais umas outras pessoas que estão com a câmera desligada. Acho que a Carol também não conhecia, né? Mas muita saudade, muito bom estar no meio de vocês, Gi, Shawnee e Marcela. Muito obrigada por toda essa partilha, né, de sabedoria. Eu acho que é um assunto que ele permeia tanto as nossas vidas, né? E acho incrível, assim, eu tenho um chamado muito grande para essa questão da alimentação, assim, que nasceu comigo, sabe? Você falou da síndrome do intestino irritável, né? Eu tinha desde pequena, desde criancinha, então eu vivia doente. E eu tive que aprender a lidar com a alimentação e a entender o que o meu corpo estava querendo, assim, praticamente gritando, né? Eu vivia inflamada, passei por uns momentos de começar a desmaiar, assim mesmo, né? Comia ali qualquer coisa diferente do que eu podia, do que eu sabia que ele não ia fazer ele passar mal, né? Ele já estava no limite, assim. E aí eu desmaiava, então eu tive um processo, assim, muito difícil com isso. E aí comecei o tratamento nos médicos, né, assim, tradicionais, e muito remédio. E aí me passaram logo de cara um ansiolítico, porque associaram a questão do estresse na infância, né? Eu tive algumas situações familiares com essa questão da alimentação. Então, também foi um processo muito difícil de ter que tomar um ansiolítico, né? E logo depois, assim, eu conheci uma fitoterapeuta que começou a me tratar com chás. Então, eu fui curada da síndrome. Hoje eu como completamente normal, com os chás de boldo, os macerados de boldo, né? Então, eu fiz um tratamento ali que foi tão curtinho, assim, claro que tinha umas rezas junto, né? Essa parte de voltar a atenção para o sistema parasimpático, né? De fazer práticas para você mesma, né? De começar a rezar, de começar a olhar mais para o corpo, né? Ter esse autocuidado. Então, assim, foi muito interessante para mim quando, como eu passei, né, por tudo isso. E depois eu entrei assim numa pesquisa, né, querendo entender como isso era, como que meu corpo se relacionava com a alimentação. E isso vem crescendo assim cada vez mais para mim muito forte. Acho que a conexão com a alimentação, ela é realmente isso que você fala dela trazer uma informação, né, pra gente. E realmente eu sinto isso, né? Sinto uma alimentação, sinto o sagrado da alimentação, né? E nossa, é muito incrível mesmo a gente conseguir se conectar com isso. Minha gratidão por nos trazer, nos lembrar dessas práticas tão simples, né? Que nós consigamos seguir, né?
e sempre conseguir ter nossos espaços para partilhar também. Bom, a gente partilhar umas receitinhas, né? Quando eu tava lá no IBT, a gente sempre fazia, o Xamã sempre trazia umas coisas muito diferentes, assim, umas receitas muito gostosas da alimentação consciente. E é muito bom se a gente partilhasse entre nós também. Arroz, e falei com muito amor. Gratidão, Yas. Que bom que você conseguiu encontrar essa reversão através da natureza. E é isso, a medicina convencional muitas vezes só foca em tratar o sintoma sem olhar para a causa, ou a causa, nesse caso, recebeu outro medicamento e toma isso para sua vida inteira e infelizmente a gente não pode fazer nada e sinto muito e é assim. Quando tem tantas outras opções para a gente poder abordar e restaurar. Isso foi o que mais me deixou frustrada, quando eu terminei, ao longo da universidade mesmo, mas depois, quando eu me formei e trabalhei no SUS, as pessoas nunca voltavam. Claro que sim, tinha sei lá, se eu tratava problema de garganta, uma gripe, alguma coisa assim, as pessoas melhoravam, mas no grosso do dia a dia, que era atendendo pessoas com doenças crônicas e que tomavam múltiplas medicações, as pessoas só se sentem pior e pior e pior. Quanto mais medicações a gente vai colocando, um remédio vai dando mais efeito colateral, precisa do outro remédio, então isso é o que hum, inviabiliza na minha visão a medicina convencional para doenças crônicas. É ótima para emergências, né? Para uma cirurgia, se teve um acidente, alguma coisa assim, maravilha. Toda essa tecnologia agora para o dia a dia e para as nossas doenças crônicas. O que existe, já existiu na nossa experiência humana por tantos e tantos anos, é tão eficaz e muito mais do que o que a ciência da farmacêutica vem colocando para gente. Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu vou. Olha, fez muito sentido, me identifiquei muito, principalmente com trauma. Eu acredito que eu venho desde a infância por causa do excesso de peso, sempre tive excesso de peso, sabe? Aí tento fazer uma alimentação mais saudável, aí consigo manter um período, aí daqui a pouco já não consigo mais, já volto a engordar de novo. Agora também já estou no auge de novo, eu já estou pensando, tenho que olhar de novo, me olhar. E aí eu fico me perguntando como é que é o gatilho, o que que eu tenho que fazer para mudar isso, que acompanhamento que eu preciso para fazer a mudança. Mas eu queria aquela mudança definitiva, não que faço, depois volto. Eu fiz várias dietas, Herbalife, e low carb, e é tudo momentâneo, eu não consigo fazer ele constantemente. É difícil. Estou em tratamento psicológico, eu entrei num burnout em 2017, ou era uma ansiedade generalizada, eles não identificaram. E então eu acho que é trauma em cima de trauma, excesso de várias bagagens, ou é um gatilho de prazer, de confortar um aconchego de memória, sabe, Marcela? Então eu fico assim, me questionando muito, estou muito me questionando, e eu estou no caminho aqui no grupo para tentar mudar isso, né? Não tenho condições financeiras para manter algumas alimentações até, alguns tratamentos, por isso que eu vejo assim que eu peco um pouco, mas estou no caminho, quero chegar. Gratidão, adorei a partilha conosco. Ai, gratidão, Gil. O peso, ele é um mecanismo, a Ayurveda entende que quando a gente tem sobrepeso, a gente está se protegendo, né? Então, é uma proteção. E aí, essa proteção vem exatamente do que você falou, dessa resposta ao trauma, da gente não se sentir segura. Então, é, eu recomendo muito um livro para você que eu gosto, que chama Você Tem Fome de Quê? Do Deepak Chopra.
que ele vai te ajudar a aprofundar nesses questionamentos que você tem feito para tentar entender o que que é. Como eu disse, eu acredito que não tem uma dieta ideal, cada pessoa é única, então é entender o que que funciona para você, que horários, quais são outras formas de prazer que você tem para ter além da comida, porque eu acho que identifiquei, de repente você é do sul, Gil? Gaúcha? No sul a gente tem muito. Sim, Sapucaia do Sul, Ah, a área metropolitana da capital. maravilha. Nós, assim, basicamente, falo pelo Paraná, né? Eu sou do Paraná. A maior o lazer que tem, que é também a socialização, que é meio que tudo é comer. Então fica muito difícil se a comida cobre tantas necessidades assim. Então, o meu processo para manter o meu peso equilibrado foi encontrar outras fontes de prazer na vida além da comida. Porque eu vi que estava faltando muito, eu estava deixando tudo nas costas da comida. Então, ver o que que te dá prazer e ir aumentando isso pode ajudar bastante também. Giovana, pode falar, por favor. Agora melhorou? Melhorou. Uhum. Então, ai, tô feliz aqui que tem umas amigas do meu curso de yoga, que eu já tinha Eu queria, indicado seu trabalho. queria te agradecer até, viu, Gi? Desculpa te interromper, mas senão já a gente vai Imagina. sair. Aproveitando que a gente está ao vivo e a cores, porque Marcela foi ela que colocou lá no grupo sobre essa sua. É, Já Ótimo. tinha um tempo que eu tinha indicado, porque a gente está estudando os doshas, e agora a gente está estudando os doshas e os relacionamentos, então tem muita sabedoria aí, né? Muita. E, enfim. E aí, só para contextualizar um pouco e o agradecimento que eu quero te fazer, e essa busca que eu estou também, porque essa questão, tanto né, desse cansaço enquanto mulheres que nós estamos, né, e que a gente está em busca de cura, você vai em qualquer evento de cura, a maioria são mulheres, e né, a gente está fazendo esse movimento de transformação, de se unir ao invés de se agredir umas às outras. Isso é um aspecto, eu já venho de uma família de trabalhar com mulheres há muito tempo, o Ashram, e a gente está sempre aí nessa rede aí de mulheres se unindo, se apoiando. Eu venho de uma história de mulheres muito guerreiras, né, da minha família, mas muito sofridas, e Gi, cortou um pouquinho a sua fala, se você vocês puder estão me ouvindo no repetir. computador? sim. Estamos. A gente ouviu até quando você falou que você vem de uma família de... Estão me ouvindo? Então, e aí, então, vem nos processos muito loucos desde sempre, quando, principalmente depois que eu tive meu filho, de cura e de buscar, e tive um diagnóstico de diabetes LADA, já tive infinitos processos de muito complexos, ainda vivo isso, e através do yoga eu tenho buscado esse meu eixo para justamente lidar com a questão da compulsão da alimentação. Então, vejo isso que você falou, né? O quanto é complexo você socializar hoje em dia sem se atolar nos maus hábitos alimentares dos outros. Eu vivo a gangorra com meus índices de glicemia altíssimos. Eu sei, eu já estou naquele momento de transição que eu sei que é errado e buscando outras ferramentas para me manter, que foi o que a Mana falou, né? A Gil falou, parar de patinar, sabe? Desde a minha adolescência, onde eu estava, hoje em dia, analisando num momento mais cafa, só que eu tinha que estar dentro da aceitação de ser a magra, tomando remédio de tarja preta para emagrecer com 16 anos de idade. E hoje em dia eu vivo patinando nesse turbilhão aí do inconsciente, mesmo com esse movimento de medicinas da floresta, lei do tempo, mas né, ainda nessa flutuação. E o yoga está me trazendo esse ponto de raiz aí, de consciência para poder
E nesse ponto, essa semana a gente está no nosso curso com a tarefa de listar as nossas tendências, né? A se maltratar, a patinar, né? Enfim, a meter o pé no lodo, nas situações que a gente precisa resolver. E aí eu até estava falando para um amigo que nesse momento eu estou no primeiro ponto, que é a gula. Eu não quero ir para outras coisas, eu quero resolver esse ponto, que é o principal na minha vida. E aí ver a sua live e a forma como você coloca esses conhecimentos que está em todas nós, né, na nossa ancestralidade, através das ervas, através do conhecimento que se tornou oculto porque a gente acessar o poder da nossa essência e da nossa ancestralidade virou bruxaria, virou coisa que tem que matar a mulher ou tem que deixar ela calada, só que não, né? Então, nesse momento, e exatamente isso que você falou, eu tenho buscado prazer em outras coisas que não comer. Ainda estou comendo, mas eu estou buscando esses outros prazeres agora com mais consciência. Então, eu queria deixar esse relato para todas nós aqui e agradecer muito a você. E o Fábio, que é o meu amigo que me abriga aqui na pousada dele, o Fábio Almeida, ele fez um tratamento com você. É uma pessoa que eu me espelho muito. Ele também faz a formação de yoga. Fico feliz que as manas vieram aqui também para beber desse conhecimento. E em breve eu vou procurar você para a gente engrenar nisso daí juntas. Gratidão. Gratidão, Shawnee, pelo convite. Vai ser um prazer, Gi, claro. É muito difícil e a gente também tem tido alguns estudos saindo. Eu sou super da natureza, da floresta, do místico, mas eu também gosto muito da ciência, né? Então, tudo que vai saindo dos estudos eu gosto de trazer e falar: a ciência está comprovando o que a gente já sabia, pessoal, do nosso outro lado, né? Isso é constante com o que eu sinto com a Ayurveda, assim. A Ayurveda fala coisas que a física quântica tá comprovando agora, mas que a Ayurveda já fala, e Yoga falavam há 5.000 anos atrás, né? 10.000 anos atrás. Então, tem estudos que mostram que a nossa saúde é dependente do nosso círculo de amizades, das pessoas com quem a gente se relaciona. É muito complexo isso, mas muitas vezes, quando a gente muda a forma de comer, isso muda toda a nossa vida. Porque a comida é o que a gente mais faz. Acho que além de dormir, mas dormir a gente faz uma vez ao dia. Agora, comer a gente faz várias vezes ao longo do dia. Então, quando a gente muda a forma com que a gente come, a gente muda as nossas relações, a gente muda as nossas atividades, a gente muda a forma com que a gente gasta dinheiro também. Muda tudo. E às vezes algumas relações não continuam. E faz parte do processo também, né? Mudar, entender o que que é bem para gente, o que que é melhor para gente nesse processo de mudança. Que bom que a yoga me ajudou muito também quando eu encontrei yoga 15 anos atrás na minha vida. Eu estava me sentindo muito perdida também e muito em desequilíbrio. E foi a única coisa que no momento me trouxe para o meu centro de novo, e por isso que eu sigo praticando e sigo nesse caminho até hoje. Então, força aí, força nesse caminho. E recomendo o livro, e bom, já que esse tema foi, eu vou recomendar mais um livro para esse tema da compulsão alimentar, que é um livro fininho que eu gosto muito, que chama Mulheres, Comida e Deus. É um livro muito bom. Darliane, pode abrir seu microfone, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Agradecer a Gi pelo convite. Eu sou do grupo de yoga dela, do curso de formação. E nós estamos estudando os doshas, né? Então, pintou a curiosidade. Eu também tenho problema com alimentação. Se eu faço tratamento com nutricionista já. A primeira vez que eu descobri, sabe, foi não praticava yoga. Foi numa viagem super estressada, começou a me dar alergia, começou a me dar fiquei doente, com diarreia, febre, uma hora parecia gripe, foi terrível. Aí na volta,
tomei por conta, assim, tinha um antialérgico em casa, tomei, passou. Depois um dia, dali uns dias, comi numa festa de aniversário, eu tinha meu filho pequeno, comi uma lasanha, ou algo assim, um salgado, que tinha leite, né, tinha farinha, aí passei muito mal. Aí eu já imaginei que era da alimentação mesmo. Aí, em vez de ir pro médico, eu fui pra nutricionista, que eu sempre tive muito essa consciência, assim, pela alimentação, sabe? O sintoma que você tem, a reação que você tem no corpo, eu já tento imaginar o que que eu comi, né? Sempre tive isso. E aí, a última vez, também foi por estresse de trabalho e tal, eu já sigo. Tenho intolerância à lactose, a glúten, então eu já sigo mais ou menos uma alimentação, né? Mas teve uma última vez que por estresse, assim, de trabalho, aí a minha médica, até a minha ginecologista, me indicou outra nutricionista, amiga dela. E eu fui e eu vi que ela trabalha, assim, numa linha mais ayurvédica, sabe? E aí até ela que me ensinou a usar me orientou a usar o raspador de língua, assim, ela me passou várias técnicas, mas aí eu já praticava yoga também. Eu pratico há 5 anos. E então tudo tem tudo a ver, assim, né? E nessa fase agora já tô com 46 anos, então tenho muita curiosidade, assim, eu ainda não. Agora que eu conheci a respeito dos doshas, que eu não sabia nada, né, sobre isso, e eu ainda não estou fazendo uma dieta direcionada, assim, sabe, pro meu dosha. Ainda quero ajustar isso, entender mais. A respeito de social também. Eu sou arquiteta e tem muito evento e também, assim, eu estou fugindo. ah, ah, a nossa lista de tendências perniciosas ali do curso que o professor deu, também o meu número um tá a gula, porque eu peguei uma mania de comer um docinho depois do almoço que tá me arruinando, sabe? Então um cafezinho ali que a gente moe na hora, uma delícia, e aquele docinho todo dia, vou te contar que dá um efeito, né? Eu já tô sentindo na cintura, assim, dos lados. Então, né, já foi ali meu número um da lista também, tirar esses vícios, né? E daí já vem convite para evento toda semana, né? Essa semana eu tenho dois. Aí eu. E é ruim, né? Porque é coisa de trabalho também. Então, falei pro meu amigo: olha, pelo menos um eu vou tentar ir. Ir mais cedo e tal, ver se eu fujo da comida. Mas é isso. Obrigada, viu? Foi um prazer te ouvir. Gratidão a você, Darlene, por compartilhar um pouco da sua história. Eu sinto que essa é uma das principais perguntas que a gente deveria estar se fazendo constantemente quando tem algum sintoma. O que que eu comi? Isso já ajuda muito. E é o que eu pergunto para os meus pacientes também, quando eles chegam e falam, eu tô sentindo. O que que você comeu no dia anterior? O que que você comeu naquele dia? O que você comeu na semana? Então, a alimentação tem esse poder de deixar a gente doente ou de deixar a gente saudável. E é realmente muito legal começar a seguir uma alimentação que esteja mais alinhada com os nossos elementos individuais do nosso corpo, nossa constituição, né? Por exemplo, eu sou pita, então pita capa, então preciso comer alimentos que não sejam tão picantes, mas eu também não posso comer muito doce, não posso comer muitas vezes ao dia, muito pesado. Então,
tem tanto o que comer como comer para cada dosha, que muda muito e que é bem bacana da Ayurveda. Essa questão da alimentação é um problema que a gente se depara tão frequentemente, tão comumente, porque desde que a gente é criança, né, a alimentação é usada como uma forma de domesticação. Então, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você fizer assim, se você se comportar assim, você vai ter sobremesa. Ah, olha, foi legal, vamos lá comer em tal lugar. Então, infelizmente, a gente é domesticado a ter alimentação como essa forma de prazer. E é um trabalho árduo desconstruir esses caminhos neurais internos que foram instaurados tão precocemente, assim, né? E por gerações e gerações e gerações. O problema não é que foi só com a gente, o problema é que a gente traz esses mecanismos de décadas e décadas que era assim que tinha sido feito. Então, é importante ser compassiva com a gente mesma nesse processo de transformação e de alimentação. E uma dica, assim, para arrematar, então, para quando a gente vai nos eventos, eu recomendo muito já ter comido quando você chegar no evento. Já ter feito uma alimentação sua em casa ou num restaurante em que você gosta do que você vai comer, que está alinhado com aquilo que você come. Aí você chega, se for para comer, vai comer um pouquinho para não ser desagradável, mas você não vai chegar com aquela fome que, uau, tô com muita fome, mas a única coisa que tem é um monte de industrializado, refinado, queijo, glúten e tal. Então, isso me ajuda muito. E tomar muita água antes também, antes e durante o evento, também ajuda muito. Tentar não tomar álcool já, se for sair um pouco da alimentação quando for esses eventos, porque quando combina a alimentação e o álcool acaba ficando pior, né? Pode falar, Gi. Então, é muito isso para nós só continuar esse papo, né? Porque é muito profundo. O quanto a gente traz tantas formas de se alimentar, alimento, né? De comer, ancorado em tantas influências, né? De família, a forma como você se reunia com os familiares, como você se reúne com seus amigos. Eu acho isso pode ser tão rico, mas ao mesmo tempo pode ser tão destruidor na vida de uma pessoa, né? Porque às vezes ela não consegue. Eu estou dizendo por mim, assim, às vezes ainda não consigo. Estou num lugar e assim de repente eu já estou me enfiando naquilo. E ao mesmo tempo esse movimento de consciência que a gente pode se nutrir não só da comida, né? Que a gente se nutre de pensamentos, que a gente se nutre de papos, né, com consciência mais profunda, que a gente se nutre com prana e com tantas outras coisas para a gente poder desviciar esses caminhos neurais que estão acostumados aí só naquelas recompensas das guloseimas e das coisas gostosas, porque são gostosas, né? Então é isso, é se equilibrar emocionalmente, sair daquela criança descontrolada lá, que o pai precisava ensinar direitinho o que comer, que senão, se ficar muito exposto lá, ele vai querer comer o docinho, porque é gostoso, né? Como a Daliane falou aí, é gostoso você tomar um cafezinho, um docinho depois do almoço. Mas aí depois você vai percebendo, caramba, mas isso tudo aí tá me levando num estado físico que eu não quero. Então, assim, eu vou no posto de saúde, eu não quero estar igual aquelas senhoras que chegam lá, né, obesas e cheias de problemas e travadas. Então, essa questão do yoga me ajuda muito nisso. Mas a questão alimentar, para poder sair desse vício mental de querer só o prazer, né, a geração dopamina. Eu só quero o prazer da comida, eu só quero coisa que seja gostosinha e para a gente chegar nesse refinar aí de ser melhor, de se cuidar melhor e para poder cuidar melhor do outro, do planeta e tudo mais, a gente precisa fazer aquilo que não é gostosinho, mas que é necessário fazer, né? Com certeza. E poder, eu acho que a yoga e a meditação e terapia ajudam a gente a ampliar um pouco
o espaço entre o desejo e a ação, para a gente poder pensar, né? Eu costumo usar esse exemplo. Quando eu atendia em Vitória e atendia muitas famílias que traziam as crianças por conta de alergias alimentares, alergia à proteína do leite, as crianças sempre traziam lanchinho, né? Os pais traziam os lanchinhos para o consultório. Então, teve uma vez que eu lembro que eu estava com muita fome e essa família chegou e eles trouxeram e botaram na mesa aquele biscoito de maisena, eu acho, o piraquê, alguma coisa assim. E eu vi aquilo, eu fiquei com uma vontade de comer, eu fiquei com uma vontade. Eu terminei o dia, fui no supermercado só para comprar aquele biscoito. E aí, que eu comia muito na infância, não a mesma marca, mas o tipo de biscoito, né? Então foi aquela. E eu já morava longe da minha família, então era assim, aquela memória afetiva que eu vou alimentar direto no meu coração. Aí eu cheguei no supermercado, fiz todo o movimento de ir até o supermercado, cheguei no corredor, peguei. Sabe o que? Deixa eu ler a lista de ingredientes. No ler a lista de ingredientes, eu desisti. Eu falei, farinha enriquecida com a farinha de trigo refinada com esse açúcar. E nananã, e nananã, já passou. A gente não precisa de muito tempo entre a resposta, mas o que a gente sabe é que a maior parte das nossas escolhas alimentares é automática. Então, se a gente se permitir dar um pouquinho mais de tempo antes de comer, para pensar e sentir, mas o que que eu realmente preciso agora? Mas que alimento meu corpo realmente precisa? Que muitas vezes, principalmente na compulsão com doce, a gente precisa de descanso, não de mais estímulo, não de mais açúcar. Então é um caminho contínuo, a gente está aí nessas gerações que estão fazendo a transição e é muito importante a gente ser exemplos também para as próximas gerações também. E a forma com que a gente vai educar as crianças para não gerar e perpetuar essa educação, porque o que os estudos mostram também, tem pediatras que têm acompanhado crianças e falam que os micróbios, a microbioma das crianças vai dizer exatamente o que eles têm que comer, que ninguém precisa ficar mostrando para eles o que eles têm que comer e dizendo o que eles têm que comer. Isso é algo que a gente acha que a gente tem que fazer como adultos, mas eles sabem escolher uma vez que eles têm exposição aos alimentos que são adequados para eles. Claro, mas o que acontece é quando a comida entra nessa forma de compensação. Compensação pela ausência, compensação pela desregulação, compensação pelo maltrato, enfim. Então aí é que eu acho que é o problema, né? Que a gente vai entrando. Tchau, Ani. O que eu tenho para trazer é mais sobre o que você trouxe, né? Eu achei tão incrível que essa parte de, assim, a pérola do dia para mim, do que você trouxe, foi de voltar rapidamente para o relaxamento. Quanto mais rápido a gente voltar, mais a gente está assim restaurando nossa saúde assim a longo prazo. E eu pensei assim, caramba, isso é uma super pérola, porque quando a gente entra no processo de estresse, às vezes a gente até alimenta o processo do estresse com pensamentos do estresse, que vai alimentando aqueles pensamentos da reclamação e tarará, e a gente vai alimentando aquilo sem saber que a gente está estragando nossa saúde a longo prazo. E eu não sabia, não tinha ideia que tinha essa ligação do tempo que a gente fica no drama. E aí agora foi uma pérola, porque quando eu me ver no drama, rapidamente eu vou. Ah! E vou realmente fazer de tudo para eu voltar rápido. Eu tenho uma facilidade também de esquecer rapidamente o problema. Não sou daquelas que ficam guardando mágoas e ressentimentos de algo que passou. Tipo, basta uma dormida, eu já esqueço de tudo. Então, eu já tenho essa facilidade agora. Então, sabendo que eu vou ter mais vitalidade, mais saúde, aí é que eu vou fazer as práticas. E são práticas tão simples, tão maravilhosas. Nossa, só muita gratidão mesmo, irmão. É isso.
É isso, a gente tem. Muitas vezes a gente esquece que a gente tem esse poder de determinar o conteúdo da nossa mente e de dizer, oh, agora chega com isso, vamos voltar, o que que eu tô precisando? Volta. Então, eu espero muito, muito, muito com todo o meu coração que esse conteúdo de hoje ajude, empodere, alimente esse lado que sabe o que é bom, que sabe o que faz vocês se sentirem mais saudáveis, mais vitais, com mais energia, para poder estar mais inteira no mundo, mais inteira nas relações, mais inteira na forma de desfrutar a vida e poder aproveitar esse grande presente que a gente tem de estar aqui. Agradeço muito pela presença e pela partilha, pela atenção de todas que vieram, ficaram até o final. Muito bom. Sinto que a gente. O círculo é maravilhoso porque ele gera essa sensação de que a gente já é amiga, a gente já se conhece, já sabe da vida da outra. Então, é, desejo seguir encontrando vocês nos próximos ciclos e espero que a gente se conecte pelas redes para poder acompanhar, seguir nosso trabalho contínuo de rede, apoiando uma outra. Muito, muito, muito agradecida, Shawnee, pela oportunidade, pela presença de somar aqui. E, bem, a gente se vê em breve, na próxima jornada. Arro, minhas irmãs, vou finalizar então deixando o convite para todos vocês que estão aqui, que não fazem parte do clã das matriarcas, para virem conhecer o movimento que é o portal, ali no @portal matriarquia, e também seguirem a Marcela no doutora Marcela Oliana, com 2 L's, para a gente se seguir por aí e a gente permanecer essa conexão, né? Aprofundar a conexão. O meu pessoal é @Shawane Solar, e lá no portal Matriarquia mesmo a gente se encontra nos arrobas. E temos outras guardiãs também, temos 11, somos 11 guardiãs atualmente do portal Matriarquia. Então temos, assim como essa jornada riquíssima do Saúde Plena que a Marcela trouxe, nós temos outros temas muito pertinentes também, do nosso meio de como ser mulher e como ser mulher medicina, principalmente porque o portal Matriarquia ele olha e cuida das mulheres que estão cuidando de outras mulheres. O nosso foco são essas mulheres que estão à frente dos círculos, que são terapeutas, mas também é um grande chamado para que outras mulheres comuns possam cuidar de outras mulheres comuns no dia a dia, as nossas irmãs de caminhada e tudo mais. Então fica esse chamado do nosso coração para o seu, que todas tenham uma ótima noite. A Marcela tá aí à luz do dia. Tenha um ótimo dia, minha irmã, um ótimo final de semana a todas nós. Final de semana não, a gente não tá final de semana, gente, é uma segunda-feira. Ainda bem, porque eu não sou do gregoriano, gente, eu não sou do gregoriano, graças a Deus. Então é isso, minhas irmãs. Um beijo, até a próxima. Uhul. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, gratidão.